Na Band News FM, você encontra jornalismo combativo e de credibilidade. Irreverente e com bom humor. Agilidade de uma emissora de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado, sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está na Band News FM. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais uma edição do Humanamente aqui na Band News FM, uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria da USP, comigo, Renan Suquevicius, e há 10 anos com ele, Dr. Daniel Barros. Como vai, doutor? Tudo jóia, Renan. Escolhemos estar aqui hoje fazendo mais um programa, escolhas e consequências, como se diz nas redes sociais, né, Renan? Pois é, escolhas. Esse vai ser o tema do nosso programa de hoje. Estamos recebendo um convidado por aqui, o Pedro de Medeiros. Ele é filósofo, escritor e autor do livro Escolhas, uma visão realista, lançado pela Alta Books nesse ano de 2026. Bem-vindo, Pedro. Uma alegria muito grande, muito obrigado pelo convite, né? Tá falando sobre o livro e também poder compartilhar com vocês aí essa experiência e conversarmos sobre as escolhas que fazemos, né, no cotidiano e em nossas vidas. Pedro, eu já queria de saída te perguntar se a gente realmente tem escolha nessa vida, né? Porque a gente trata muito, por exemplo, aqui no Humanamente, dos vieses cognitivos, dos estímulos que nos levam para um lado ou para o outro, de influências que a gente nem percebe, e às vezes a gente fica com a sensação de que, na verdade, a gente acha que está escolhendo, mas é quase como se a gente estivesse sendo escolhido, né? Como é que você encarou esse desafio aí e o que você acha? A gente tem ou não escolha no final das contas? Essa é uma grande questão filosófica, né? Então, muitos pensadores debruçaram sobre esse tema. Eu vejo, sim, que nós temos aí uma quantidade muito grande de influências, que nós chamamos de determinismos, que esses determinismos e todas essas influências externas e internas, elas tendem a limitar as nossas escolhas, não é? Por outro lado, dentro dessa limitação, nós temos, sim, algumas opções. Então, dentro dessas limitações que existem, nós somos capazes de raciocinar, de pensar, de analisar, e dentro das opções que existem, podemos fazer as nossas escolhas. Mas é lógico que as opções também são limitadas, né? E a capacidade de podermos enxergar essas opções, ou até de criar opções, é que vai nos trazer e nos dar mais oportunidade de fazer escolhas. Uhum. Antes da gente entrar exatamente no livro, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito dessa possibilidade de escolher. A gente tem uma audiência muito ampla, pessoas muito diferentes, de diferentes regiões, de diferentes estratos sociais, e talvez a gente esbarre numa questão aí, que é o privilégio de escolher. Do que a gente está falando quando está dizendo de escolha? Nem todo mundo consegue, por exemplo, escolher o que vai vestir, onde vai morar, o que vai comer, onde vai trabalhar, com o que vai trabalhar. Do que a gente está falando exatamente? Que universo de escolhas é esse? E é por isso que é importante, na nossa vida, nós entendermos o determinismo, que são essas forças que atuam na nossa vida, e saber que existem condições mais privilegiadas, né, e essas forças sociais que geram dificuldades de opções ou de escolhas, de conhecimento, muitas vezes até de condições básicas, né, de alimentação, de desenvolvimento do seu próprio corpo, né, da sua mente. Tudo isso está relacionado a essas condições. Então, existe sim uma limitação, forças sociais, forças culturais que vão determinar sim as nossas escolhas. Mas tem até aquela frase, não lembro de quem é, muito citada, né, de que liberdade é a possibilidade que a gente tem de fazer o que as leis permitem, né? Então, tem uma coisa assim de que existe um constrangimento no sentido de uma limitação
para o nosso rol possível de escolhas, que, claro, ele vai ser diferente conforme o extrato social, ele vai ser diferente conforme as capacidades até intelectuais, vai ser diferente conforme a cultura e conforme a época, mas para todo mundo existe algum constrangimento. Para uns vão ser maiores, menos liberdade, para alguns vão ser menores esses limites, a pessoa tem mais liberdade ali dentro, mas todo mundo tem uma cerca, né, e alguma distância de si, e ainda assim todo mundo pode, independente da situação, tendo noção dessa cerca, trabalhar para ampliar sua margem de manobra ali dentro, não, Pedro? Nós temos duas correntes filosóficas que podem nos ajudar a compreender isso. Uma delas é o compatibilismo, que é isso, eu tenho o determinismo, eu tenho condições que vão cercear muitas opções ou escolhas, e dentro disso eu atuo nessas oportunidades, não é? Então nós temos condições com relação a isso, e temos o existencialismo, com o seu principal filósofo, Jean-Paul Sartre, que trabalha muito essa ideia do ser para o si, né? Um ser para um projeto, né? Heidegger também trabalhou essas questões. Quer dizer, eu posso romper esse determinismo, não é? Que muitas vezes pode cercear as minhas condições. Não estamos falando aqui de autoajuda, né? Banal, né? Estamos falando, sim, de eu me projetar, de eu ver as oportunidades que podem surgir e também criar as oportunidades. Uma frase bem conhecida também é: eu tenho que começar a escolher. Isso também é importante. O fato de eu conseguir pensar em escolher, isso pode me projetar para novas oportunidades, né? Para novas opções de escolhas. Então é muito importante ter esse conceito, né? De começar a escolher, né? O livro, ele é dividido em 3 partes, né? É um livro que a proposta é ser compreendido por uma maior quantidade de pessoas, e você fez essa divisão. Queria que você explicasse para quem nos acompanha e não teve a oportunidade de ler ainda como é essa divisão e como você fez essa divisão. A ideia era realmente fazer um livro acessível, mas com conteúdo. Então, para fazer isso, né, eu trabalhei uma primeira parte, onde eu entrego e dou ferramentas para o leitor com relação às ideias, aos pensamentos, né, dos grandes filósofos, e coloco conhecimento e reflexões de como eu posso fazer escolhas melhores, não é? E todo conhecimento que a filosofia pode me ajudar a fazer escolhas melhores. Na segunda parte do livro, eu trato especialmente das influências, que é tudo aquilo que influencia as nossas escolhas. A começar por mim, né? O meu autoconhecimento, eu consegui reconhecer o que age sobre nós. O mundo real que nós vivemos, a sociedade de mercado, o mundo líquido, esse mundo estável, esse mundo rápido. Então, você se identificar dentro desse contexto, e outros fatores que nos influenciam. E também algo importante, né? A motivação que eu tenho para buscar e fazer escolhas, né? Então, eu preciso romper, eu preciso ter essa coragem de começar a fazer as escolhas e assumir as responsabilidades da vida. E na terceira parte eu trago aí, assim, reflexões e questões a respeito do nosso dia a dia, tratando de saúde, bem-estar, relacionamento, família, religião, política, de modo a instigar já o leitor nessa parte do livro a ele colocar em prática tudo aquilo que ele absorveu na parte 1 e na parte 2. Então é uma dinâmica que eu tentei construir aí dentro do livro. A gente está conversando nesse fim de semana aqui no Humanamente sobre as nossas escolhas com o Pedro de Medeiros, filósofo, escritor, autor do livro Escolhas, uma visão realista. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com mais essa conversa. Até já. Você acompanha Humanamente na Band News FM.
Estamos de volta com Humanamente deste fim de semana, falando sobre a capacidade, a possibilidade, o privilégio, a consciência de escolher. Uma conversa interessante por aqui com o Pedro de Medeiros, filósofo e escritor. Ele lançou um livro chamado Escolhas, uma visão realista. Ele está conversando comigo, Renan Sucavicius, e com o Dr. Daniel Barros. O Pedro, a gente conversou no primeiro bloco sobre as liberdades, os limites da liberdade que a gente tem, mas na segunda parte do livro você traz essa nossa realidade, né? Dados aqui do nosso mundo atual e de várias coisas que influenciam as nossas escolhas, né? Eu queria começar pelo mais moderno. Eu queria começar pelos algoritmos e pelas redes sociais. Já deve ter acontecido com o nosso ouvinte, não sei se todos nós temos a coragem de confessar, mas já aconteceu comigo de eu tomar determinadas escolhas, e às vezes escolhas grandes, assim, uma viagem de férias por conta de coisa que me apareceu no algoritmo, né? Obviamente, isso não quer dizer, não é uma coisa totalmente dissociada de mim, né? Se viesse uma sugestão absolutamente esdrúxula, que não conversasse comigo, eu provavelmente não seguiria aquela sugestão, mas justamente esse é o poder do algoritmo, né? Ele te conhece, ele sabe do que você gosta e aí te dá essas sugestões aí. Qual que é a real influência de algoritmos, de publicidade, né? Uma coisa que não é recente, mas que também é a arte de nos influenciar. Essas coisas realmente interferem com a nossa escolha e a gente poderia chamar isso uma redução da liberdade? Quando que isso vai ser inadequado, né? Quando que a gente está sendo manipulado no final das contas? Tudo isso é muito recente, né? Os algoritmos, as redes sociais, no modelo que elas se encontram hoje, tudo é muito recente. Então, eu acredito que ainda vão surgir mais normas, mais regulamentações com relação a essas questões, de modo, sim, principalmente adolescentes e crianças, né? Ou pessoas mais vulneráveis com relação a isso. Essas influências, elas não são teoricamente coercitivas, não é? Elas agem justamente muitas vezes no inconsciente ou de maneira subjetiva. O que eu diria para você é que nós precisamos ter um arcabouço de conhecimentos e experiências para saber lidar com isso. Então, mesmo nós, que muitas vezes já somos adultos, estudamos, temos conhecimento, quando você já está ali há muito tempo, perdendo o seu tempo, ou vendo coisas inúteis, ou tomando decisões influenciadas, né? Então, eu diria para você que eu não vejo a curto prazo que isso irá mudar. Mas, por outro lado, nós podemos nos fortalecer, e é esse o grande trabalho, não é? O mundo, ele está cada vez ficando mais sofisticado no termos que eu estou dizendo de técnica e de ciência, e nós temos que seguir esse mesmo fluxo e saber, puxa, isso aqui é o algoritmo me dando sugestão, isso daqui é a inteligência artificial me incentivando o consumo. Então, eu tenho que estar preparado para poder diagnosticar isso, né? E isso demanda um esforço, né? Demanda coragem também de enxergar dessa maneira. Falando exatamente das escolhas, né? Quando é que a gente pensa no que a gente escolhe? Claro que a gente pensa diante da decisão, mas muitas vezes a gente pensa nas escolhas quando ela já está feita. Essa escolha está feita e a gente se arrepende disso, né? Eu estava lendo o livro e lendo sobre você e eu pensei imediatamente na minha mãe, assim. A gente tem algumas tretas e uma das tretas é com isso, que ela tem uma coisa muito de falar, puxa, se tivesse feito tal coisa, se tivesse falado com fulano, se tivesse ido por aquele caminho, se tivesse... Mas já foi, mãe, a gente já fez, a gente já falou com alguém, a gente já seguiu esse caminho, a gente já tomou a decisão. Mas é sempre nesse momento, nessa conversa que tem com ela, que vem essa coisa de foi feita uma escolha. Talvez não tenha sido a melhor escolha, a escolha mais prudente. Em que momento esses pensamentos aparecem e o que dá para fazer também quando a gente faz uma escolha e se arrepende dela? Então, e principalmente no mundo atual, no mundo líquido, onde as coisas mudam. Então, nós vamos constantemente
nos arrepender de escolhas do dia a dia. Sejam profissionais, relacionamentos, dinheiro, ou o carro que você comprou e que depois te deu um problema. Então, essas escolhas, elas vão acontecer e nós não vamos acertar todas. O que é importante em toda escolha é que nós possamos ser autênticos àquela escolha. Então, quando eu digo autêntico, é você pertencer àquela escolha. Então, um exemplo, puxa, eu gostaria de ter uma empresa, mas hoje eu sou CLT e vou trabalhar de CLT. Eu tenho que ser autêntico àquilo lá. Se eu estou disposto a trabalhar, a opção que eu tenho é essa, eu tenho que estar autêntico àquela escolha. Eu dou o exemplo do pessoal que não quer pular carnaval, mas como a turma vai, ele vai. A hora que ele chega lá, não adianta ficar de cara feia, vai e pula carnaval, diferente. Então você precisa ter essa autenticidade com a escolha. E outro ponto importante é você precisa ter um fio condutor na sua vida. Porque os problemas as escolhas que talvez não dão certo, elas precisam ter um fio condutor. Então, estou dizendo de um relacionamento. Você tem um relacionamento, aquele relacionamento não deu certo. Você não pode simplesmente só se arrepender ou se frustrar com aquilo. Se o seu objetivo é ter um relacionamento saudável, que você se prepare, que você aprenda com esse e vá para um outro relacionamento. E que você vai amadurecendo ao longo da vida, mas sempre tendo um fio condutor na sua vida, seja no aspecto familiar, de relacionamento sentimental ou profissional, você tem um fio condutor na sua vida. Pois aí os seus erros, né, ou as escolhas mal sucedidas, vão servir de alicerce para as próximas etapas da vida. Lembrei um pouco das bases, né, dos fundamentos da terapia de aceitação e compromisso, né, o que traz essa ideia de que, bom, tem coisa que a gente é o que é, né? Você não tem como mudar aquilo que é em determinados aspectos, né? Você nasceu no Brasil, você é brasileiro, a cotação do dólar, e, enfim, tem coisas que você não consegue mudar, né? Quem é o presidente do Brasil, só que, por outro lado, o compromisso, né? Que é você identificar seus valores, aquilo que realmente é importante para você, o que você quer no final das contas com as suas atitudes e tentar direcionar o melhor possível as suas escolhas em direção aos seus valores, aquilo que você chamou aí de fio condutor, né? Exatamente. Esse é um dos conceitos importantes e que nessa pesquisa para desenvolver o livro eu aprendi e transmiti através do livro, que é você ser autêntico em relação àquela escolha, mesmo que a escolha for limitada, né? A sua opção foi limitada, mas eu me identificar com aquela escolha, eu ser autêntico àquela situação, e que muitas vezes ela não é eterna, né? Ela é passageira e temos que aprender a fazer isso. E, por outro lado, sempre ter um fio condutor dos seus valores, não é? Porque mesmo se frustrando em determinado momento, os seus valores terão uma continuidade, né? A sua vida terá uma continuidade. Esse é Pedro de Medeiros, filósofo, escritor, autor do livro Escolhas, uma visão realista, lançado pela Alta Books. A gente está falando de uma conversa a respeito de escolhas a partir desse livro. Voltamos já com a terceira e última parte do Humanamente. Até. Estamos de volta com Humanamente, falando de escolhas, com o Pedro de Medeiros, filósofo e escritor, autor do livro Escolhas, uma visão realista. Pedro tem um trabalho como escritor, esse é o 5º livro que ele publica, já publicou outros livros, mas na área de engenharia, numa formação que ele tem. E tem também, Pedro, uma conversa com treinamentos, com lideranças em diferentes áreas empresariais. E aí eu queria trazer essa experiência dessa conversa do mundo corporativo para esse nosso tema desse fim de semana das escolhas, porque
liderança, sobretudo, muitas vezes se vê em posição de uma solidão muito grande quando tem que tomar uma decisão, porque tem que tomar decisão sozinhos. E são decisões que impactam muitas pessoas, né? Pode impactar o negócio inteiro, mas mesmo numa equipe, uma equipe pequena, pode ficar insatisfeita, pode reagir de uma maneira inesperada a partir de uma decisão que é tomada, enfim, pode decidir desligar uma pessoa. São decisões muito importantes que são tomadas, escolhas que são feitas. Como que essa discussão das escolhas afeta diretamente esse mundo corporativo, Pedro? Líderes decidem, né? Então, trabalho com a formação de liderança, em especial de lideranças na área de engenharia, e você definir em negócios que estão um peso da responsabilidade de empregos, de resultados, de segurança, né? Porque eu atuo junto da indústria, né? Você preparar a pessoa e preparar o profissional para que ele comece a tomar decisões, primeiro passa pela capacidade e pelo conhecimento. Então, quando nós estamos falando do mundo dos negócios, é necessário que você tenha conhecimento e seja capaz de pesar tudo aquilo que está envolvido naquela situação. Mas não é só um conhecimento técnico, é um conhecimento de pessoas, porque você está lidando com pessoas que têm as suas famílias, que têm seus sonhos, e muitas vezes uma decisão errada ou uma escolha errada pode ter uma consequência muito grande. Então, é também um peso, né, a responsabilidade de estar liderando. Eu gosto de um conceito, quando eu penso em decisão, Pedro, que eu queria te ouvir, que é o viés de resultado, né? Então, a gente analisar uma decisão pela consequência que ela trouxe. Isso é muito comum, isso é a tendência que a gente tem, né? Até o Renan estava falando no outro bloco, essa coisa de, putz, e se eu tivesse feito, o que teria acontecido? E se eu tivesse feito, o que teria acontecido? Se eu tivesse ido por esse caminho por outro. Mas essa é uma forma geralmente inadequada de julgar as nossas decisões, as nossas escolhas, né, Pedro? Porque tem um exemplo famoso do cirurgião que está diante de um caso ali gravíssimo e tem uma manobra arriscadíssima para ele fazer e ele decide fazer. Se ele decide fazer e o paciente vive, nossa, a decisão foi acertada. Se ele decide fazer e o paciente morre, ele foi inconsequente, foi responsável. Agora, se ele não faz e o paciente vive, ele foi prudente. E aí, se ele não faz e o paciente morre, ele foi covarde. Então, na verdade, a gente teria que analisar as nossas escolhas, as nossas decisões, pelo que a gente tem de elementos disponíveis no momento da escolha, né? E não pelo resultado só que ela traz, né? Então, por isso é muito diferente, né? Só fazer uma divisão assim, é muito diferente de você fazer escolhas no mundo corporativo e as escolhas da nossa vida, do cotidiano, né? Eu pelo menos, eu gosto de fazer essa divisão. No mundo corporativo, você tem técnicas e ferramentas para poder tomar essas decisões. Então, quanto mais conhecimento você tiver, então, no mundo corporativo, você utiliza muito um conceito utilitarista. Então, eu tenho que pensar nos resultados e qual maior qualidade também aquela minha decisão vai ter, mesmo que isso traga prejuízo em algum determinado momento, não é? E na nossa vida nem sempre é assim, não é? Você é movido também pelas emoções, pelos seus sentimentos e tudo mais. Então, eu diria que quanto mais conhecimento e quanto mais ferramentas nós tivermos para fazer as nossas escolhas, com certeza vamos fazer escolhas melhores, porque quanto mais você conhece os seus sentimentos, as suas emoções, os seus vieses, você também vai fazer escolhas melhores. Por isso, assim, não tem como fugir de se conhecer e ter conhecimento para fazer boas escolhas. Muito bom. A gente está se encaminhando aqui para o final da conversa, mas eu queria trazer uma coisa interessante que a gente estava falando antes de começar a gravar, que esse é o seu 5º livro, você já publicou outros 4, mas que são específicos para a área de engenharia, que é uma das formações que você tem.
E agora você está lançando esse livro, que é uma conversa para um público mais amplo, ainda que seja um livro de não ficção, assim como os outros 4. Mas para esse livro, você usa um pseudônimo, que é um dos recursos mais interessantes, mais curiosos da literatura, que é um nome que não é o seu, mas que você usa ali para publicar. Fala um pouco dessa história e dessa sua relação com esses livros que você já escreveu, enfim, como é que veio esse desenho desse livro de agora, sobre o qual a gente está comentando. O meu primeiro desejo de formação foi em filosofia. Então, com 20 anos, eu queria fazer filosofia. Porém, eu já atuava como técnico em indústria e me surgiram várias oportunidades na área de engenharia. Então, eu cancelei meu curso de filosofia e fui estudar engenharia. Me formei em engenharia, me formei em Belo Horizonte, na PUC, e fiz uma carreira como engenheiro mecânico. Então, já estou aí há 30 anos trabalhando como engenheiro, atuo como consultor na área de equipamentos críticos, em gestão de terceiros. Então, você tem todo um trabalho técnico envolvido. Mas a paixão pela filosofia continuou. Então, nesse curso de engenheiro, eu continuei lendo os clássicos, eu continuei me aprofundando, né? E tive a felicidade de saber que muitos filósofos também foram engenheiros, né? Então, você começa por Descartes, Leibniz, né? Ludwig Wittgenstein, né? Que é a filosofia da linguagem, né? Algo tão profundo e recente, era engenheiro mecânico. Então, me aproximou. Falei, puxa, filosofia e engenharia estão aí. Depois, consegui me graduar pela Faculdade Mackenzie, pela Universidade Mackenzie como filósofo, e falei, puxa, agora eu vou realizar esse sonho. Mas eu não quero deixar de ser engenheiro. Então, essa foi a opção. Então, assim, eu quero continuar fazendo as duas coisas. Escrevendo sobre um tema mais abrangente, né, participando do debate público como filósofo, e também contribuindo e trabalhando como engenheiro, como consultor, que é isso que eu também amo e aprendi a gostar. Foi um determinismo do passado, né, que se tornou uma escolha interessante. Muito bom. E aí veio a ideia do pseudônimo, né, para diferenciar uma área da outra. Exatamente. Então, o Pedro de Medeiros escreve e publica sobre filosofia, sobre o cotidiano, sobre isso. E o engenheiro Luiz Salatiel trabalha como consultor e trabalha como engenheiro. Ô Pedro, então assim, para a gente encerrar, o que o ouvinte pode fazer para ter melhores escolhas? Se tivesse um conselho de ouro, como ter melhores escolhas? Se conhecer como pessoas e entender as forças internas e as forças externas que atuam sobre a sua vida. Quando você consegue se compreender, você consegue se entender, consegue conhecer as suas habilidades, os seus sentimentos, e também consegue entender aquilo que age sobre a sua vida, você consegue fazer escolhas melhores. Pedro, você lança o livro agora em julho, né? Como é que vai ser esse lançamento? Onde? O lançamento vai ser na Livraria Martins Fontes da Paulista, às 11 horas da manhã, vai ser no domingo, vai ser um dia bem legal, vamos ter lá um bate-papo, uma conversa sobre o livro e conto com a presença de todos. Muito bem. Pedro de Medeiros, filósofo, escritor, autor do livro Escolhas, uma visão realista, publicado pela Alta Books. Muito obrigado pela sua presença aqui no Humanamente. Espaço aberto para você retornar, viu? Numa próxima. Eu que agradeço a oportunidade e obrigado a todos. Valeu, Pedro. Grande abraço. Obrigado. O Humanamente vai ficando por aqui. A gente volta no próximo fim de semana. Até lá, doutor. Escolha acompanhar Humanamente. Até lá. Tchau, tchau.